Olá, o Terra Capixaba já está no ar. E é só aqui que você fica muito bem informado quando o assunto é educação, meio ambiente, responsabilidade social, cultura, sustentabilidade e artesanato. Vamos ver o que preparamos para você nesta semana? Você sabe a história do viaduto Caramuru que fica no centro de Vitória? Nós estivemos lá e vamos contar coisas bem bacanas para vocês. Você conhece as lendas do nosso estado? A história da sereia apaixonada de Meaípe, em Guarapari, a lenda do pássaro de fogo que voa do Mochoara, em Cariacica, até o mestre Álvaro, na Serra. Na Pedra da Ema, aparece uma sombra de uma ema em determinada hora do dia. A pedra que foi pisada pelo próprio diabo no bairro Santo Antônio, em Vitória. Essas e muitas outras você vai ver aqui. E no quadro Artesanato tem lembrancinhas para a Páscoa. Gostou? Então não saia daí porque já está no ar para todo o Espírito Santo, Terra Capixaba, formando o cidadão. Sabia que, segundo a lenda, o Morro Mochoara e o mestre Álvaro são dois índios apaixonados que foram transformados em morros pelo cacique da tribo? Sabia também que o pássaro que promovia os encontros às escondidas entre eles está solta por aí até hoje? Essas e outras histórias você vai conferir agora. Bom dia! Mais um dia de história e o assunto é a cultura capixaba. Na mala, muitos conhecimentos e muita história para contar. Muito legal você conhecer a história do homem através da arte. Então eu inventei um personagem chamado Vermelho, que é uma cor mesmo, e é um vermelho inquieto. Então um dia ele resolve convidar as cores e fugir, só que ninguém quis fugir com ele. Então, ele partiu sozinho para passear pela história. E foi dar, sabe onde? Lá na pré-história. Então, a viagem dele começa lá na pré-história. Silvana é natural da cidade de São Paulo, mas quando chegou aqui descobriu as belezas e lendas do nosso estado, transformando todo o conhecimento em um livro, Lendas Capixabas em Versos, um projeto que começou em sala de aula. Eu comecei contando as histórias em prosa. Eu buscava as histórias, às vezes a linguagem era uma linguagem mais antiga, pouco adequada aos jovens. Então eu fazia uma adaptação e contava para os meus alunos. E depois a ideia foi crescendo e as lendas foram nascendo em versos. E eu reuni, nesse primeiro livro, são 10 lendas e um poema de introdução que fala do folclore de um modo geral. Mas já comecei a escrever o outro, já estou com 2 lendas prontas para o segundo livro, porque a riqueza das histórias é muito grande, não dá para parar. Vocês conhecem o nhoque-nhoque? Nhoque-nhoque é um dragão. Eu moro na caverna das coisas estranhas e como tudo que aparece em minha frente. Agora, por exemplo, eu estou com uma fome louca, vou procurar algo para comer. Olhem, um passarinho, que delícia, que delícia. Nhoque, 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 nhoque. Lenda do pássaro de fogo, da pedra da onça, da pedra do diabo e muitas outras. Todas elas reunidas em um livro, Lendas Capixabas em Versos, da escritora Silvana Sampaio. Silvana, que também é professora de artes e contadora de histórias. Para falar um pouquinho sobre esse livro, nós vamos conversar agora com ela. Silvana, mas para a gente começar, o que é uma lenda? As lendas são histórias que o homem inventa, mas que sempre tem um fundo de realidade. E o que tem, então, nesse livro Lendas Capixabas em Versos? São
só daqui do nosso estado, né? Sim, são lendas, porque o imaginário do Espírito Santo é muito rico. E as histórias, de um modo geral, estão em livros de historiadores que recolheram há muito tempo essas histórias, e que existem livros até que estão com edição esgotada. Então, pesquisando, porque como eu sou contadora de histórias e pesquiso para contar as histórias, eu acabei descobrindo a beleza das lendas capixabas e tive vontade, porque como contadora eu atinjo um público muito pequeno, então eu tive vontade de reescrever essas lendas, e tenho uma certa facilidade para fazer poesia, então elas saíram em forma poética. Para Silvana é importante formar vínculos com os livros, já que está cada vez mais fácil ter acesso às informações e culturas diferentes. É uma história inventada, mas que tem um fundo de verdade. A leitura continua, porque a internet faz ler também, né? A internet, a própria mídia faz ler, você não lê letras, mas você lê imagens. Agora, a verdade é que a tecnologia moderna acabou destruindo o encontro de pessoas. E é esse processo que eu venho tentando resgatar já há muitos anos, porque contar histórias é o encontro de pessoas, né? Mesmo que a televisão conte histórias, a necessidade desse encontro, ela é premente. O mundo contemporâneo está cada vez mais afastando as pessoas. Então, além dessa questão do encontro, do diálogo, do sentarem, as pessoas sentarem para se ouvir, que é uma coisa que vai acabando e que a história consegue resgatar, você tem também o estímulo à leitura. Você entra na internet, eles sabem entrar de frente para trás, de trás para frente. Mas a gente não perder esse vínculo com a leitura de um bom livro. Então isso também traz uma importância. Principalmente assim, saber que a autora pode vir, dialogar o que tem no livro, e eles podem estar no dia a dia fazendo esse resgate. Isso é importante também. Mostrar que não tem só hoje, a internet é muito bom, mas o livro não deixa de ser. E a gente às vezes perde o contato do aluno com a biblioteca. Então vai ser só para somar, né? Acho que vai ser mais um intuito deles estarem, até mesmo nós fazemos trabalho, a professora de artes faz trabalho de contação de história, ela vai aproveitar o livro também para os próprios alunos fazerem a contação de história, então isso é um diálogo muito legal. Isso. Como é que é a história que inventaram? Eu contei a realidade. Agora, para descobrirem a invenção, a ficção, vocês vão ler. A escritora está em sua terceira obra. São 11 poemas ilustrados no livro. O primeiro fala do folclore em suas múltiplas manifestações e os outros 10 contam lendas de diversas regiões do Espírito Santo, mesclando lendas mais conhecidas do público. Na verdade, nesse primeiro livro, eu procurei colocar 2 ou 3 assim que o público já conhece. Uma delas é a do Pássaro de Fogo, né, que conta a criação do mochuário e do mestre Álvaro, mas muitas outras eu procurei pensar de vários lugares do Espírito Santo, de várias regiões. Tem uma lenda da região de Cachoeiro do Itapemirim, outra de Itarana, outra de Iuna. Para Caroline, o livro Lendas Capixabas em Versos é mais uma ferramenta para compartilhar conhecimentos, já que ela é também uma contadora de histórias. Gosto bastante de pegar livros na biblioteca que tenham essas lendas, gosto bastante de ler para conhecer até um pouco mais da história do estado, da história por exemplo, das pedras do estado, essas coisas. Eu sempre gostei muito disso. O prazer de ler é uma coisa que ajuda muito a vida da gente, porque o conhecimento está todo escrito. Então, se você gosta de ler, você chega num ponto em que a escola não é mais suficiente, não é mais necessária também. Você pode ir buscar o conhecimento sozinho, se você gosta de ler. Agora, a pessoa que não gosta de ler, ela fica na mesmice, porque ela não vai buscar esse conhecimento. E quem não conhecia nenhuma lenda capixaba já quer mergulhar no mundo da imaginação. Eu não conhecia, hoje eu gostei bastante
me aprofundei mais assim. Agora, qualquer dia desse que der mesmo, eu vou na biblioteca e vou ler todos esses livros, aí eu vou saber mesmo. Qual foi novidade hoje aqui para você? A da Pedra da Ema. A contação de história foi na Escola Municipal de Ensino Fundamental Juscelino Kubitschek, em Goiabeiras, e o convite foi da professora Carmen. Para a Carmen, é papel da escola contribuir também com a cultura local. Eu trabalho aqui na IMF Juscelino e eu tenho um grupo de contação de história. Então, quando eu soube que a Silvana estava lançando um livro, na verdade, ela, a princípio, me ligou. Carmen, estou lançando um livro, gostaria de ir à sua escola para apresentar para o seu grupo, porque ela já sabe que eu trabalho com a contação de história. Então, daí eu resolvi reunir o grupo e trazer a Silvana até aqui para contar um pouco de história para os meus alunos. Que nada melhor do que você trazer o autor do livro, porque o aluno sempre acha que o autor daquela história é alguém muito distante, né? Então a gente sabe que na verdade não é isso. Ele pode estar presente, muito perto deles. E uma pessoa mais experiente para estar contando história é bacana para eles ouvirem. Gostaria muito de ir para o interior, que os municípios me chamassem para ir contar história na praça, na biblioteca da cidade, levando um pouco da história daquele município para ser divulgado lá também, porque às vezes a gente mora num lugar e nem conhece as lendas do lugar que mora. Dizem que na Pedra da Ema aparece uma sombra de uma ema em determinada hora do dia. Um livro cheio de rimas e que faz uma viagem ao imaginário popular. E tenho certeza que não é só a criançada que vai gostar.